para o meu caminho. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Esse é o nosso canal, a MRL3, o canal da família cristã. Sejam muito bem-vindos ao programa Luz para o Meu Caminho. Então, não deixe de conferir esse vídeo até o final. Nos ajude na divulgação desse vídeo, porque aqui na plataforma do YouTube é interessante que as pessoas interajam com o vídeo, com o conteúdo postado aqui na plataforma, para que o YouTube entenda que é válido, que é relevante o conteúdo aqui apresentado, e assim ele estará disponibilizando para mais pessoas, e assim estaremos espalhando o Evangelho de Cristo com muito mais pessoas. Então você pode fazer parte dessa divulgação. É simples, é fácil, é grátis. Então vem conosco, deixa o seu gostei para ajudar, vai fortalecer aqui na plataforma. Deixa o seu comentário dizendo para nós a sua opinião, e nós vamos ler o seu comentário, tá ok? E estaremos respondendo um por um. E também compartilha o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então vamos entrar no nosso tema de hoje. Hoje é o dia 1º de abril e em todo o mundo esse dia ficou conhecido como o Dia da Mentira. Até onde isso é prejudicial? Fique ligado nesse programa e nós vamos falar sobre esse tema, quando originou esse dia e o que a Bíblia diz sobre a mentira. Bom, estamos no programa Luz para o Meu Caminho. Esse é um novo formato que nós estamos fazendo esse programa, uma forma mais dinâmica. O que você acha sobre o Dia da Mentira? Você acha que isso é prejudicial? A gente brincar aplicando uma mentira é prejudicial? Ou você acha que não tem nada a ver, que é apenas uma brincadeira? Então fique ligado, nós vamos falar sobre isso no decorrer deste vídeo. Primeiramente, nós queremos entender de onde originou esse dia, por que foi criado o Dia da Mentira em todo o mundo. Vamos saber agora a origem do Dia da Mentira. A origem do Dia da Mentira é controversa. Segundo a Wikipédia, há muitas explicações para o 1º de abril ter se transformado no Dia da Mentira. Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França, desde o começo do século XVI. O Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1º de abril. Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX da França determinou que o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano iniciaria em 1º de abril. Gozadores passaram então a ridicularizá-los, a enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Essas brincadeiras ficaram conhecidas como plaisanteries. Em países da língua inglesa, o Dia da Mentira costuma ser conhecido como April Fool's Day, ou Dia dos Tolos. Na Itália e na França, ele é chamado respectivamente Pis d'April e Poisson d'Avril, o que significa literalmente peixe de abril. No Brasil, o 1º de abril começou a ser difundido em Pernambuco, onde circulou A Mentira, um periódico de vida efêmera, lançado em 1º de abril de 1848, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. A Mentira saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. O fato é que o Dia da Mentira, o April Fool em inglês, roda o mundo e está amplamente incorporado à cultura de vários países. Então a gente vê aqui que hoje em dia
por conta de uma brincadeira, né, apenas de alguns países, esse dia acabou se tornando um feriado, né? Hoje aqui no Brasil, o dia 1º de abril é um feriado. Eu creio que no mundo todo, né? E a gente vê que as pessoas adoram aplicar mentiras nas outras pessoas e se divertem, né? Mentindo sobre qualquer coisa só para ver a reação da outra pessoa. Então, diga no comentário o que você acha. Isso é algo prejudicial? Nós vamos entender o que a palavra de Deus fala, se realmente brincar aplicando uma meia-verdade ou então uma mentira, se isso é prejudicial a outra pessoa ou se isso também pode trazer prejuízos para nós mesmos. Então a Bíblia é bem clara quanto ao efeito da mentira na vida do ser humano. Nós sabemos que meia-verdade é a mentira completa, né? Não existe apenas uma meia-verdade. Então quando uma pessoa conta uma parte, né, apenas, oculta outra parte do que ocorreu, né, do acontecido, ela está mentindo. E a palavra de Deus, ela fala para nós não mentirmos, né? Nós vamos ver agora referências bíblicas que falam sobre o que a mentira tem causado, né? E o que nós devemos fazer como cristãos. Então eu vou citar agora algumas referências que nos comprovam o quanto a mentira faz mal, tanto para aquele que ouve quanto para aquele que está mentindo, né? E se Deus não se agrada disso, nós vamos ver agora nesses versículos, tá? Eu peço a você que abra sua Bíblia junto comigo e vamos refletir um pouco. Abra no livro de Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então a gente está vendo aqui que Paulo fala para os irmãos em Éfeso que devemos abandonar, deixar a mentira de lado. Esse é um costume pagão, esse é um costume de pessoas não cristãs, de pessoas que não servem a Deus. Então nós, como cristãos, não podemos nos adequar a este mundo, né? Nós temos que andar na contramão do mundo. E Paulo está orientando os irmãos em Éfeso, dizendo para abandonar a mentira e falar a verdade. Vamos ver agora no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20 e o versículo 16. Êxodo capítulo 20 e o versículo 16, que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui é Moisés falando para os filhos de Israel, para o povo de Israel, que eles deveriam apenas falar a verdade e não levantar um falso testemunho contra o seu próximo. A gente vê que no decorrer dos acontecimentos na Bíblia, né, inclusive no Novo Testamento, que quando Jesus, no jardim do Getsêmani, ele foi pego pelos soldados romanos e ele foi levado para a casa de Caifás para um julgamento à noite. E isso era totalmente contra, né, a lei de Moisés. Nenhuma pessoa poderia ser julgada na calada da noite e ela poderia procurar, né, conseguir testemunhas para a sua defesa. Então a gente vê que aqueles homens da lei, aqueles fariseus, eles pegaram Jesus à noite e fizeram um julgamento na casa de Caifás. E eles apresentaram 3 testemunhas, porque a lei de Moisés pedia para que fosse apresentado 3 testemunhas para declarar a veracidade daquele caso, né? Então a gente vê que Moisés falou aqui no versículo que a gente leu para não levantar falso testemunho contra o próximo. Aqueles homens fariseus, eles pagaram 3 testemunhas para falar contra Jesus, né? Para condenar Jesus à morte. E isso veio acontecer como de fato, né? E a gente vê que tem uma outra ocasião também que a mentira provocou mais uma morte, e essa é no Antigo Testamento, né? A gente vê que Jezabel,
era a esposa do rei Acabe, né? O rei de uma parte, né, de Israel. Então, o rei Acabe, que era o rei do povo de Deus, mas ele tinha se casado com uma mulher incrédula e idólatra. E a gente vê que ele se interessou por uma vinha, né? Por uma plantação de uvas de Nabote. E o que ele fez? Ele pediu para que Nabote vendesse para ele aquela vinha. E Nabote, ele acabou negando, né, a venda, ele acabou rejeitando aquela proposta, porque a sua vinha era de família. Então era de geração em geração e ele não queria colocar preço e se desfazer daquilo que pertencia à sua família, né? Então o que aconteceu? O rei Acabe ficou muito triste porque não conseguiu comprar aquela vinha que ele tanto queria. Então a gente vê que a esposa dele, né, a rainha Jezabel, usada pelo diabo, né, por Satanás, o que ela fez? Ela falou para Acabe: levante, pare de chorar, porque eu vou te dar essa vinha. E o que ela fez? Ela acabou inventando uma mentira. Por ela ser casada com um rei, né, um homem de Israel, então ela conhecia as leis de Deus, né, as leis de Moisés. E o que ela fez? Ela preparou 3 falsas testemunhas contra Nabote. Ela tinha falado que Nabote tinha blasfemado contra Deus. E ela conseguiu essas 3 testemunhas que afirmaram que isso era verdade, mas a gente vê que ela estava mentindo. Ela apenas queria tomar posse da vinha de Nabote para entregar para o seu marido, o rei Acabe. E então, de fato, Nabote foi condenado à morte, e a gente vê que a mentira trouxe prejuízo para uma pessoa que era verdadeira e estava falando a verdade, foi condenada à morte por conta de uma mentira. Então, nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus que a mentira, ela traz consequências trágicas para a vida daquele que recebe a mentira e para a vida daquele que fala a mentira. Porque tanto Jezabel quanto o rei Acabe, eles foram mortos. Deus os condenou à morte, né? E os cães, né, lamberam o sangue, comeram a carne de Jezabel, né, e lamberam o sangue do rei Acabe. Então a gente vê que Deus não deixou barato, mas todo pecado traz uma consequência, e mentira é pecado, né? Vamos deixar esse costume de lado. Vamos ver também Colossenses, no capítulo 3, o versículo 9 e o 10. Diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Aqui é mais um conselho de Paulo para os irmãos que estavam em Colossos, né? Então esse versículo é bem claro e diz para não mentirmos entre os nossos irmãos, né? Porque se chegamos a Jesus e agora nós estamos vestidos do novo, né? Porque nós somos a imagem do Deus Criador. Vamos ver agora Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 12, versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então aqui o grande rei, o grande sábio Salomão está dando um conselho de que nós não devemos ter lábios mentirosos, né? Porque Deus odeia isso, e devemos falar a verdade, porque nisso Deus se agrada. Vamos ver Salmos de número 101 e o verso 7. Salmos de número 101 e o verso 7. Diz assim: quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então é sério, gente. Vamos aplicar sempre a verdade. E
não mentirmos, né? Se esse é um hábito que você tem, que você possa a partir de hoje abandonar esse hábito, né? Falar a verdade, porque o mentiroso não permanecerá na presença do Senhor. Vamos ver também o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 15. Aqui é uma sentença, né? Jesus, ele revelou muitas coisas no livro do Apocalipse para João, o último apóstolo de Cristo, né? Que estava preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho de Cristo. E olha o que o próprio Jesus disse para ele, né? É uma condenação para esse tipo de pessoas. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 22 e 15. Diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, a gente vê que tem pessoas que não mentem, mas que amam a mentira, porque gostam de ouvir os mentirosos falarem, né? Então, essas pessoas são o quê? Pessoas que não mentem, mas que amam ouvir. E aqueles que praticam nem se fala, né? Todos eles, diz aqui, que vão ficar fora do reino dos céus. Tiago também escreveu na sua carta, no capítulo 3, o versículo 14. Vamos ver o que diz? Tiago 3 e 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então aqui está bem claro que não devemos ser egoístas, nós devemos sim falar a verdade e não negar a verdade. Porque quando falta a verdade, com certeza a gente dá brecha para que a mentira opere nas nossas vidas, né? E a mentira é como uma enfermidade, é como um vírus que é contagioso, né? E é muito perigoso, porque a gente vê que o próprio mentiroso, de tanto ele falar uma mentira, no final das contas, ele acaba acreditando naquela mentira. E isso é muito sério e isso é muito prejudicial, tanto para o mentiroso quanto para aquele que ama a mentira. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 14 e 5. Provérbios 14 e 5 diz assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Aqui é mais uma vez Salomão, o grande rei, o grande sábio, falando para nós, dando um conselho de que a testemunha sincera não engana. Então, quando a gente é sincero, a gente fala a verdade, né? E quando a pessoa falta com a verdade, o coração dele se transborda de mentiras. Vamos ver agora também mais um provérbio de Salomão. Agora é o número 17 e o versículo 7. Provérbios 17 e o versículo 7. Diz assim: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então, quando a pessoa é uma pessoa que só faz coisa errada, né? É uma pessoa insensata que não pensa nas coisas, mas já vai tomando atitudes errôneas, a gente vê que os lábios dessa pessoa são arrogantes mesmo, né? E elas têm um lábio mentiroso, né? É um lábio que governa apenas a mentira na vida delas, né? Vamos ver também o que está escrito em Sofonias, capítulo 3 e o versículo 13. Sofonias, capítulo 3 e o versículo 13. Diz assim: o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Aqui é o profeta Sofonias, né? E está falando aqui para o povo de Israel que aquele que sobrar, né, o remanescente, ele não cometerá injustiças e não vai mentir. Então é desta forma. Quando a gente apenas fala a verdade, não dá brecha para que os nossos lábios venham proferir enganos, né, e mentiras, nós estamos nos alimentando e descansando no Senhor, né? Então nada nos faz temer, porque nós somos verdadeiros e sinceros,
tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Vamos ver esse versículo também, o Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 44. João 8, 44. Diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então a gente finaliza esse programa, Luz para o Meu Caminho, com esse versículo, falando para vocês o seguinte: se o diabo é o pai da mentira, ele quem governa todo esse mundo, esse regime deste mundo, né, de trevas, então por que nós vamos nos adequar ao mundo e emprestarmos a nossa boca para proferir mentiras, né? Se nós pertencemos ao Senhor, então vamos falar a verdade. Então tem até um ditado aí fora que diz: quem fala a verdade não merece castigo. É claro, irmãos e ouvintes que nos ouvem nesse programa, que nós não devemos sair falando das outras pessoas, nem que seja verdade. Temos que ser sensatos, né? E apenas falarmos o que nos é perguntado, né? Então é assim, que nós possamos guardar a nossa língua, porque nós sabemos que é uma tentação falar das pessoas ou inventar coisas que não são verdadeiras. Então todos nós, como seres humanos, nós somos falhos, e a gente vê que Tiago tem uma carta, né, que ele falou da língua, e ele diz lá que a língua é muito perigosa, né, que pode incendiar uma floresta, que a gente pode destruir tudo ao nosso redor com apenas uma palavra que a gente diz, com uma mentirinha, ou então mesmo que seja uma verdade, mas que nós estamos falando das outras pessoas. Esse programa serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Que nós possamos guardar a nossa língua, a nossa boca e apenas falar a verdade. Amém? Porque Jesus, Ele mesmo diz que Ele é a verdade, né? Ele se intitulou assim, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não se chegar a Ele. Então, se você quer ver Jesus, se você um dia quer morar no céu, então fale a verdade e deixe esse costume, né, de falar a mentira. Amém? Eu agradeço a vocês que ouviram esse programa até o final e fique conosco, né? Sempre aguardando novidades. Nós estaremos agora nesse novo formato, trazendo um programa Luz para o Meu Caminho. Até lá, um grande abraço, que Deus vos abençoe. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra sempre me mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. E Deus criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança, homem e mulher, assim os fez, e os abençoou, dizendo: Sejam férteis e tenham muitos filhos, enchendo a terra. AMRL3, o canal da família cristã. Banda RL3, álbum Rota da Luz, em todas as plataformas digitais. A tua palavra e agora com vocês, o nosso... Ainda percorrendo na minha jornada,
Eu buscava caminho de paz, mas não me... Rende Moura Oficial. Lendo comentários e vídeos curtos, com momentos em família, registrando tudo no Eu Curti, na Igreja Monólogos da Bíblia. Unbox total no canal. Montando e desmontando do meu jeito. Com playlists das peças infantis. Culto doméstico toda segunda-feira aqui no canal. Inscreva-se já para ver novos vídeos e lives do canal. Valeu!